Clarissa, já está na hora e a André não está conseguindo entrar, então acho que é justo começar com a ordem e aí, uma pena, eu fico até a hora que eu posso, tá? Tá, Obrigada pela flexibilidade. nada, tá bom. Bom, a gente está 4h30, né, começando, então deixa eu só rapidamente me apresentar. Eu sou a professora Clarissa Servo, da Universidade Federal Fluminense, né, atuo junto com a Patrícia como vice-líder, né, na área de artigos aplicados em gestão de pessoas. A Patrícia é a líder dessa seção de artigos aplicados nesse enfoque. E a ideia dessa mesa, então, é poder fazer a apresentação dos trabalhos que foram submetidos para os nossos artigos aplicados, certo? Então, como o primeiro trabalho que eu tinha pedido para ser o primeiro não pode, a Patrícia já está aqui, a Patrícia Brunido, né? Vamos começar com a apresentação da Patrícia. Pode ser, Henri? A gente faz uma inversão aqui de novo, né? Então, só para a gente deixar claro, Patrícia, tu tens 8 minutos de apresentação, né? Considerando também o tempo do vídeo. Se ao término do vídeo tu quiser fazer um fechamento para dando dentro desses 8 minutos, aí depois a gente faz uma discussão e segue para o próximo trabalho. Tá bom? Tá ótimo. Então, tá ótimo. Por favor, fique à vontade. Olá, meu nome é Patrícia, sou mestre em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e estou aqui para apresentar o meu trabalho, as experiências de executivas mais velhas durante a pandemia e suas expectativas para o futuro no mercado de trabalho. Trazendo um pouco do contexto que explica por que escolhi este tema e estes participantes, a pandemia da Covid-19 trouxe um cenário de incertezas para todo mundo e um grande impacto social, econômico, tendo afetado nossas formas de viver e trabalhar. O relatório Mulheres no Local de Trabalho de 2021, da Lini McKinsey, mostra que as mulheres foram desproporcionalmente atingidas pela crise, intensificando desafios que já enfrentavam antes, como ter um turno duplo, que é trabalhar durante o dia e fazer mais trabalho doméstico e cuidar das crianças em casa. Trabalhadores com mais de 50 anos podem ter sido mais afetados pela pandemia porque são considerados como vulneráveis ao Covid-19. Por outro lado, a população mundial está envelhecendo. Até 2050, a participação dessa faixa etária no Brasil deverá ser de por volta de 43%. Com o envelhecimento da população, o impacto na previdência social e o aumento da expectativa de vida, poderemos presenciar localmente uma tendência que já é vista em outros países, com a necessidade dos idosos permanecerem trabalhando por mais tempo ou o retorno ao mercado de trabalho após a aposentadoria. A literatura sobre os efeitos da pandemia, percebida como um evento de choque de carreira, é pequena e sua interseção com mulheres executivas mais velhas é uma área de investigação relativamente inexplorada, o que reforça a importância desse estudo. Então, nesse contexto de efeitos de uma pandemia, incertezas no cenário econômico e envelhecimento populacional, surge o seguinte problema de pesquisa: como a pandemia tem afetado as mulheres mais velhas e quais são suas expectativas em relação ao seu futuro no mercado de trabalho? É o objetivo principal, investigar, portanto, essas experiências e essas expectativas. São objetivos específicos: identificar quais práticas as executivas mais velhas esperam das empresas que as empregam, considerando a estrutura de trabalho atual, como trabalhar em casa, descobrir que estratégias elas têm, se possuem uma, para permanecerem adequadas em suas ocupações, considerando as condições econômicas e um mercado competitivo. Os objetivos que eu acabei de mencionar foram elaborados com base nas teorias usadas como referência para este estudo. A primeira fala sobre choques de carreira, definidos por Ackerman, Seiberg e Moll como eventos perturbadores extraordinários que, pelo menos até certo ponto, são causados por fatores que estão fora do controle do indivíduo e desencadeiam um processo de reflexão sobre sua carreira. Essa definição implica, portanto, que um choque de carreira é uma combinação de um evento externo com uma percepção individual, e ambos os elementos são necessários para produzir um choque de carreira. Entre os atributos que definem um choque de carreira estão frequência, intensidade, controle, previsibilidade, valência e duração. A outra teoria é a do desenvolvimento ao longo da vida. Há inúmeras teorias que discutem o desenvolvimento do ciclo de vida e a interação com o trabalho. Este estudo foca na teoria da seleção, otimização e compensação de baldes e baldes, que são 3 estratégias adaptativas que as pessoas usam para alinhar seus recursos atuais com as mudanças pessoais relacionadas à idade no local de trabalho.
Essa teoria descreve um processo pelo qual as pessoas escolhem seus objetivos para cumprir suas habilidades, otimizar o desempenho e compensar declínios relacionados à idade. Sobre os procedimentos metodológicos, a abordagem escolhida foi a qualitativa, de natureza exploratória, por se tratar de um tema emergente, pandemia. Sobre o perfil das participantes, são executivas do sexo feminino, com idade média de 57,6 anos, empregadas em organizações com mais de 500 empregados no setor privado de logística e transporte internacional. Elas têm tempo médio na empresa de pouco mais de 3 anos e residem na cidade de São Paulo. A maioria delas é branca, casada e com filhos. Executivas definidas aqui como funcionárias com responsabilidade gerencial sênior na organização. Sobre a coleta de dados, foram realizadas entrevistas de campo, online, por conveniência das entrevistadas. Um roteiro semi-estruturado foi elaborado com base nos objetivos do estudo. As entrevistas foram gravadas, depois transcritas por mim, e depois utilizei um recurso para transcrever e fiz a revisão manual final. A duração média das entrevistas foi de 52 minutos. Sobre a análise de dados, portanto, depois de transcrever as entrevistas e ler todo o conteúdo várias vezes, o próximo passo foi fazer a codificação manual dos dados coletados, com base nas teorias examinadas e nos objetivos específicos. Então, esse processo de codificação consistiu em pegar os dados textuais coletados e segmentar as frases ou parágrafos em categorias. O quadro 1 apresenta as categorias finais após a análise. Entrando em discussão e análise dos resultados, então, quando a gente vai interpretar a pandemia como um choque de carreira, citando os principais achados, foi percebido que trabalhar longas horas e demandas intensas no trabalho levaram as executivas entrevistadas ao estresse e ao esgotamento. As mães de crianças pequenas enfrentaram uma experiência ainda mais difícil. Embora tenham sido relatados impactos negativos da Covid, como o medo da doença e da morte, as participantes perceberam que a pandemia também pode incorrer em experiências com valência positiva, como passar mais tempo com a família, não ter que se deslocar até o trabalho, e até a chance de obter melhores resultados no trabalho. Entre os aspectos negativos mais citados, impacto emocional do distanciamento social, a falta de interação presencial com colegas e problemas de comunicação. Interpretamos aspectos relacionados à adaptabilidade, otimização seletiva com compensação. A velocidade e a escala da mudança para o trabalho remoto durante a pandemia testaram a adaptabilidade das trabalhadoras mais velhas, o que, em muitos casos, significou o uso de mais tecnologia. Em relação à estratégia para se manterem adequadas em suas ocupações, se adaptarem e se manterem relevantes em um mercado de trabalho incerto, manter as habilidades atualizadas foi a resposta mais comum. As executivas entrevistadas reconheceram seu papel no desenvolvimento de novas competências e na atualização de suas competências. Sobre o que esperam das empresas em termos de práticas de RH, todas se disseram satisfeitas com as políticas adotadas por seus empregadores até então, desejam apenas que as organizações continuem executando todos os projetos orientados para as pessoas que foram implementados durante o surto de Covid-19. Olhando para o futuro, a pandemia as fez refletir sobre suas vidas e carreiras profissionais, porém a maioria afirmou que esse evento inesperado não alterou seus planos profissionais de longo prazo. Sobre planos para uma vida pós-aposentadoria, todas pretendem continuar trabalhando. Voltaria a trabalhar no mundo corporativo? A resposta de todas seria considerado, se fossem feitos arranjos flexíveis. Indo para as considerações finais, a crise do coronavírus foi percebida como um choque de carreira pelas executivas que participaram deste estudo. Modelos de trabalho diferenciados voltados aos trabalhadores mais velhos devem ser desenvolvidos para que eles permaneçam motivados, produtivos, saudáveis, mental e fisicamente, se necessitam prolongar sua vida profissional. Sobre limitações e pesquisas futuras, no trabalho eu apresento algumas sugestões. Como limitação, menciono aqui a quantidade de participantes nas entrevistas. Além disso, todas as participantes trabalham para empresas multinacionais e puderam trabalhar em casa durante a pandemia. Aqui apenas as referências mencionadas nestes slides. E com isso, encerro a minha apresentação. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Tu tem ainda uns 6 minutinhos pelo tempo do teu vídeo, se tu queres fazer algum outro complemento antes da gente passar para discutir um pouquinho teu trabalho. Não, eu só queria realmente, bom, primeiro agradecer e também esclarecer, né, porque quando eu coloco até da questão exploratória, etc., depois que eu fiz esse estudo, vários outros estudos foram feitos também sobre pandemia. Eu não tenho visto nenhum ainda com esse
com esse escopo, com essa abordagem, com esse público, mas a gente já falou muito sobre, vem vindo falando muito sobre pandemia desde então, mas pelo que eu tenho notado e percebido, eu acho que ainda tá atual e tem muito para conversar ainda sobre esse tema, na verdade, né? Principalmente quando a gente pensa nessas pessoas, nessas mulheres continuarem trabalhando e que oportunidades elas vão ter, no nosso mercado, considerando a nossa realidade. Eu fico à disposição para perguntas. Ótimo, obrigada. Bom, antes de eu fazer as minhas, eu passo a palavra para os demais que estão aqui ouvindo, para se tem algum comentário, alguma pergunta específica para a Patrícia. Se me permite, Clarice, assim, só rapidamente parabenizar a Patrícia. Acho que é um estudo bem interessante, bem necessário. E fiquei pensando que uma das atualizações possíveis nesse estudo é aproveitar os dados que tu já tens sobre a pandemia, que é um evento de crise, e estender esse estudo para outras situações de crise externa, né? Eu falo isso porque estou aqui no Rio Grande do Sul, né? E há pouco tivemos outra importante crise, né? Não da mesma ordem, não de saúde, mas climática. Mas eu fiquei pensando que muito, talvez, o que tu traz aí se aplica, né, ou nos faz ajudar a pensar melhor esse lugar da mulher, né, em situações como essa. Parabéns pelo estudo aí. Obrigada. Eu tinha pensado algo nessa linha também que a Patrícia contribuiu, porque realmente, né, são fatores totalmente externos que viram nossa vida totalmente em todas as esferas possíveis e a profissional que ocupa uma parte tão grande e significativa da nossa vida, a gente acaba deixando para depois, né? Porque a gente quer priorizar a nossa vida, depois a vida dos parentes, a vida dos vizinhos e aí a carreira que também, enfim, permeia todas essas vidas. A gente tem que também lidar com uma coisa de uma forma bem séria e bem incisiva, né? Eu vi que eu acho um achado bem legal desse trabalho é que você colocou que esses turning points não necessariamente são extremamente negativos, né? Às vezes é uma experiência que pode fazer com que a pessoa reflita e pense realmente melhor na carreira, se é isso que ela quer seguir para a vida, se ela quer talvez dar um outro direcionamento para, enfim, para o seu tempo. E eu acho que uma contribuição, assim, ao meu ver, é talvez aproveitar essas pessoas que você teve contato e fazer como se fosse um painel para ver se como a vida dessas pessoas mudou desde então, sabe? Porque realmente é muito inovador o tema, é muito legal pegar um nicho que já é tão prejudicado, entre aspas, e negligenciado, né, na sociedade, que são mulheres gerentes que são têm poder na organização e depois mulheres mais velhas no contexto que ela não tem controle. Então, realmente é um nicho muito importante, muito significativo da vida assim, em sociedade, mas eu acho que também, se você conseguir, de certa forma, pegar o contato com essas pessoas e ver o que mudou de lá para cá, vai ficar um trabalho assim perfeito, porque realmente tem muito a contribuir, né? É um muito pertinente e muito contribuinte para a sociedade e para a ciência como um todo. Obrigada, Henrietta. Você sabe que eu tenho esse plano realmente, né, de fazer esse longitudinal, né, vamos dizer assim, para acompanhar, porque até então elas estavam ainda no meio do caos, né, e agora, e até vou dizer que até surpreendeu um pouco não ter mudado nada dos planos dela, do que ela falou, não mudou nada dos meus planos. Eu esperaria, consonante com alguns estudos que eu tinha visto no exterior, que viesse mais algo nesse sentido, do tipo de rever. Aparentemente, ainda estavam em choque, então talvez por isso não estivessem tanto pensando em efetivamente mudar. E nos pontos positivos, até eu coloco lá a questão de mais negócios, etc. E isso, obviamente, está muito ligado a questão da área em que a pessoa atua. Então, essas pessoas, por exemplo, elas atuam todas no setor de logística, que foi, né, supply chain, etc. Foi super estressante, mas, ao mesmo tempo, essas empresas, elas prosperaram muito nessa época, né? Tiveram oportunidade aí de ter lucros exorbitantes diante de todo o caos e de toda a situação. Então, isso, no final, para os trabalhadores dessa área, embora fosse algo muito estressante no dia a dia, depois acabou compensando, né, na forma de bônus, na forma de outras questões que apareceram para essas pessoas. Então, para elas foram oportunidades de negócios. O que mostra que realmente os efeitos da pandemia são muito variáveis conforme a pessoa, né? São experiências
completamente únicas. Aqui eu estava num nicho específico, mas aí a gente percebe que para algumas pessoas há muitos aspectos positivos, além daqueles de ter uma flexibilidade de trabalho, enfim, que isso vai até um pouco além. Mas eu tenho esse plano, sim, de fazer esse longitudinal, porque algo me diz que eu vou encontrar alguns resultados diferentes. Obrigada pelos seus comentários. Eu gostaria apenas de parabenizar a Patrícia. Eu não tenho nenhuma contribuição para trazer aqui, mas o que me instiga é que, assim como na política, né, as mulheres acabam que a mulher já está, né, numa questão da minoria ali. Então, na política, a gente tem a questão da obrigatoriedade de ter um percentual de mulheres para que o partido possa concorrer com a chapa completa. E muitas vezes a gente vê que elas só estão lá para dar o número e não efetivamente. E numa situação como essa, você trouxe das executivas, eu vejo, infelizmente, né, tem que ser desse caminho, mas que as empresas, muitas vezes, por conta de querer atender a Agenda 2030 e de que 50% da liderança, né, sejam ocupada por mulheres, efetivamente, muitas empresas estão mais preocupadas em cumprir com essa obrigação do que se preocupar realmente em construir, né, fazer o desenvolvimento ali organizacional e o desenvolvimento de carreira para que, né, as suas colaboradoras cheguem ao posto de liderança, né, da mulher executiva. Mas fico muito feliz ao ver esses trabalhos. Parabéns, Patrícia. Obrigada, Thais. E obrigada para minha xará também, que fez os comentários iniciais sobre a questão de fazer realmente, porque o choque de carreira é justamente isso, ele tem que ter todos os componentes. Se uma pessoa simplesmente, por exemplo, ela é demitida, embora isso seja algo que obviamente vai afetá-la, não é considerado um choque de carreira necessariamente, porque ele não reúne todos os atributos que foram definidos como parte do construto de um choque de carreira. Eu queria, da minha parte, Patrícia, parabenizar pela apresentação e pelo estudo realizado, né? Acho que cada vez mais é importante a gente se debruçar nos espaços legítimos que a mulher tem nas organizações, e eu acho que o enfoque das mulheres executivas, né, é um ponto de destaque no teu estudo, porque a gente sabe que tem ainda um teto de vidro em alguns espaços organizacionais para ascender a níveis estratégicos, né? Então, eu acho que tu faz um recorte interessante dessas mulheres executivas no momento de pandemia, precisando desempenhar e gerenciar os diferentes papéis que a gente assume na vida, tudo ao mesmo tempo que o que nos pegou na pandemia foi exercer os papéis no mesmo espaço geográfico, ao mesmo tempo, né? E desempenhando e performando. Tá? Então, eu acho que esse ponto foi um ponto importante quando tu falou ali da jornada dupla. Algumas mulheres triplas, tinha jornada tripla, às vezes avançavam madrugada fazendo questões e trabalhos, né, para dar conta. E eu fiquei com dois questionamentos que eu problematizo para daqui a pouco, se a gente não conseguir esgotar agora por conta do tempo, avançar depois, que é que novas competências elas precisaram desenvolver nesse período da pandemia, que esse contexto remoto exigiu delas, além das competências que elas já vinham desempenhando, né? E que arranjos flexíveis que elas esperam das organizações, né? Se esses arranjos envolvem ambientes de trabalho híbridos e ambientes de trabalho que mesclem um pouco a vivência que se teve na pandemia de trabalhar de forma remota, tá? Então, que arranjos organizacionais são esses? Se tinha na fala delas algum elemento nesse sentido, porque eu acho, bom, eu e a Patrícia Fagundes estudamos aqui a questão do desenvolvimento de lideranças, né, em contextos híbridos, e algumas organizações não voltaram 100% para o presencial, ainda que hoje a gente veja um movimento mais próximo do presencial do que a gente tinha um tempo atrás, mas a gente não pode negar que o online entrou para o nosso mundo e entrou para ficar, né? E veio para se estabelecer. Então, que arranjos organizacionais e que políticas são essas que permitem essa flexibilidade que para ela se tornou algo importante a partir da vivência da pandemia, né? Então, essa é a minha problematização e o ponto que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais.
Acho que a gente tem, né, Henri, a gente tem mais uns 2 minutinhos, né? Acho, não sei se, Patrícia, tu consegue trazer um pouquinho do... Consigo. Vou dar o meu melhor. Sobre a questão das adaptações, a única coisa que realmente apareceu foi a questão da tecnologia. Essa coisa de ter que agora, de repente, você ter que ficar ligando e recebendo treinamentos, porque assim, existe aquele estereótipo, né, que pessoas mais velhas têm mais dificuldade com tecnologia, etc. Mas isso também tem a ver até com o trabalho, de novo, dessas pessoas, porque algumas trabalham na área comercial, então não estavam tão acostumadas a ficar ali no computador, né, fazer um trabalho mais de rua e de repente ter que fazer todo esse trabalho de rua, ter que lidar com essas ferramentas tecnológicas, né, como que conecta aqui, como que liga ali, então assim, vários treinamentos tiveram que fazer, então todas essas questões do que elas tiveram que se atualizar foi muito com relação a essa questão de tecnologia. E quando a gente pensa na questão dos arranjos flexíveis, muito se fala com certeza sobre essa questão do híbrido, do remoto, não tem mais a necessidade de ir todos os dias para o escritório, né, de ter que fazer as reuniões todas presenciais, etc. Mas não foi só isso que apareceu. Por exemplo, horários diferenciados no pós-aposentadoria ou num segundo momento. Não seria fazer uma carga horária clássica, como as outras pessoas. Elas querem mais. Então, não seria somente o modelo de trabalho, mas também até a questão de carga horária, porque essas pessoas, nesse segundo momento, nessa transição, nesse outro momento, elas não querem mais um 100% de dedicação mais para... Elas não pretendem 100% de dedicação mais para o mundo corporativo. Elas pretendem fazer um balance aí, né, um equilíbrio aí disso, para poder ter um tempo de qualidade para outras questões que daí elas começam também a ver que agora é o momento, de repente, de focar e de pensar. Então, nesse sentido, seriam arranjos nesse sentido. Fez o teu melhor, ficou dentro do tempo, né? Bem interessante, né? Depois na conversa geral, assim, vou querer voltar um pouquinho a gente pensar nesses diferentes arranjos, né? Mas para respeitar o horário, né? Queria agradecer a tua apresentação, a tua participação e parabenizar pelo teu estudo. Obrigada. Eu que agradeço a todos e pelos comentários também que todos fizeram. Agradeço muito. Obrigada, Patrícia. Vamos seguir. Patrícia, não sei se a gente segue com a... Não sei se a Andrea vai poder Então, entrar. a Andrea acabou de me avisar que não vai conseguir entrar, tá? Que ela teve um problema. Então, Clarice, a minha proposta. Bom, eu vou compartilhar com vocês um pouco do trabalho, né? E aí, assim, eu te peço para já fazer a apresentação. Eu estou aqui com os slides, posso compartilhar a tela? Pode ser? Ou Pode, eu não pode. consigo compartilhar a tela? Consegue, Henri? Acho que Consegue, eu derrubei aqui a minha para você poder, Patrícia. Tá, então, bom, já agradeço aí toda a compreensão, tá? De fato, aí a Andrea não pôde e me avisou isso agora, estava tentando entrar e não conseguiu, né? Então, vou também, na linha da Patrícia ali, fazer o meu melhor, né? Dentro dessa perspectiva, vou até fazer assim para poder adiantar alguns slides. Dentro dessa perspectiva de que eu orientei o trabalho da Andrea, né? Mas com certeza eu acho que o trabalho seria muito melhor apresentado por ela, né? Então, que é a primeira autora. Mas vamos lá, né? Então, para contextualizar o problema, ele teve como questão de pesquisa, né, um estudo para identificar os fatores restritivos e impulsionadores desse mindset do profissional de gestão de pessoas em negócios de transformação digital. A inquietação é: será que a área de gestão de pessoas, será que os profissionais de gestão de pessoas estão, de fato, conseguindo acompanhar esta transformação digital? Né? Quais são os fatores que ainda precisam melhor ser trabalhados? E a partir desses objetivos específicos, que passava por identificar o mindset, então, e a eventual necessidade de transformação, compreender o papel da gestão de pessoas na transformação digital e analisar, como eu falei, os fatores restritivos e impulsionadores desses profissionais. Vale contextualizar que é um mestrado profissional que a Andrea fez e que o nosso objetivo de entrega maior era e foi, né? Eu vou apresentar depois um pouquinho, um guia para o desenvolvimento desse mindset do profissional de gestão de pessoas e negócios em transformação digital. Tá?
chega a esse fim. Uma parte importante desse trabalho, e que tem a ver com o diagnóstico que a gente apresenta também no artigo, né, foi a própria metodologia. A gente entende que a metodologia ela é um passo importante na construção desse guia e deste resultado. Nós trabalhamos com Design Science Research, né? E, e toda a estratégia, aqui só para contextualizar, né, a Patrícia que apresentou anteriormente também falava lá da pandemia, e esse foi um dos grandes propulsores também de conscientização para o trabalho, né, de entender como é que isso repercutiu na estratégia organizacional, na transformação digital, né, e olhamos então para esses dois grandes motes, tecnologias e capital humano, procurando entender como isso reverbera na necessidade de um outro olhar da área de gestão de pessoas, de uma revisão cultural, do desenvolvimento de novas habilidades e também das novas formas de resolver problemas. Então, a fundamentação teórica do trabalho, ela teve esses três grandes braços: a transformação digital, a gestão de pessoas na era digital e o mindset para uma nova era digital. Isso tudo já integrando, tá, pessoal, a metodologia de Design Science Research. E aí, a construção dos artefatos, ela teve, desse artefato final, ela teve vários momentos, né? Onde a gente trabalhou muito também com o olhar, com a pesquisa de outras produções que trazem, né, essa configuração de classe dos problemas, tá? Eu vou aqui passar um pouquinho rápido, porque eu estou sem o relógio, Clarissa, tu vai me sinalizando. E, então, trabalhamos a análise dos dados a partir dessa pré-análise da exploração do material e do tratamento, olhando sempre para esses dois fatores aqui na área de gestão de pessoas em contextos de transformação digital, né? Os fatores que impulsionam a atuação, fatores que restringem. Aqui entra a metodologia, né, e toda a análise de conteúdo que fizemos. A partir daqui, a gente já começa, então, a estruturar esse guia, que foi a grande entrega, né? As entrevistas que a gente fez tiveram aí um papel fundamental, né, junto com a fundamentação teórica, mas as entrevistas nos ajudaram muito a entregar no guia, então, esse contexto da era digital, o papel da área de GP, né, o mindset que é necessário, identificando as lacunas entre aquilo que já está consolidado, mas tudo aquilo que também vai precisar ser trabalhado, e o caminho para desenvolvimento, então, desse novo olhar na gestão de pessoas para a transformação digital. E aqui a gente chega no guia, que é onde eu quero depois abrir e mostrar mais detalhadamente com vocês, né? Nós tivemos uma primeira versão desse guia, tá? Depois a gente levou esse guia para a análise de um grupo de experts, tá? E aí a gente pegou dois participantes que são, né, experts em transformação digital, e dois em gestão de pessoas, né? Então, essa escolha para avaliação e validação do artefato foi fundamental, porque na primeira etapa, nas entrevistas, nós escutamos profissionais de RH que atuam, né, em negócios de transformação digital, aqui vale um parênteses, né? Muitos instalados lá no hub, né, do Caldeira, para quem conhece Porto Alegre, né, sabe que lá é um polo muito promissor, que também foi muito atingido pelas enchentes, e agora, 2 semanas atrás, eu tive a satisfação de voltar para levar a primeira turma pós-enchente para visitar o Caldeira e ver que tem uma força mesmo significativa, né? Porque a água baixou e o pessoal conseguiu retomar, né? Com muita resiliência todo esse trabalho. Então, ao fazer o guia, travou, Clarissa? Não, eu só ia dar o tempo, mais 3 minutinhos, é isso, né, Henry? 3 minutos? Tá. Clarissa, me avisa 1 minuto só para eu passar o guia, então. Mas, assim, a avaliação do artefato, que eu acho que foi algo bem importante para a gente formular, de fato, esse artefato, as grandes contribuições dessas análises foi que tinha que ser algo muito claro e de fácil compreensão, que ficasse bem explícito os fatores restritivos e impulsionadores desse mindset, e também que a gente pudesse esclarecer quais são os mindsets que precisam ser mais desenvolvidos frente a esses processos de mudança. E, por fim, também trazer sugestões práticas, que é o que a gente faz ao final. Eu vou
deixar as conclusões para explicitar isso no guia pronto, né? Que eu acho que, como a gente está numa sessão de artigos tecnológicos, talvez esse seja o maior e mais importante contributo, né? Então, para vocês terem uma ideia, esse é o guia, né? Já aqui formulado. Tem um boas-vindas, apresentamos, né? Mostramos o índice. Fazemos uma introdução de contexto, situamos o que a gente está chamando de era digital em gestão de pessoas, os principais desafios das empresas antes disso, né? E aí a gente coloca, tá bem, e o papel da área de RH? Ele é bem formato guia, né? Com as dicas, com as recomendações, né? E aí vem que a necessidade de uma visão sistêmica multinível foi um dos achados, né? A questão de olhar para a própria jornada de transformação digital desse profissional. Quanto tempo eu tenho, Clarissa? Não, só o guia não está aparecendo para nós, tá? Ah, não está aparecendo? Ah, eu estou Não, passando ele aqui. Então, peraí, deixa eu ver se eu volto. a gente segura um Acho pouquinho. que, acho que você compartilhou a janela, Patrícia, em específico, aí quando você alternou para o guia, não acompanhou o Perdão, discurso. desculpa. Isso é vício do Teams, tá, gente? Me perdoem aí. Sem Deixa problema. eu aqui, então, parar de compartilhar. Já parei de compartilhar, não. Ainda agora parou. Tá, então, Clarissa, perdão, mais um minuto aqui, ver se eu consigo passar o nosso guia aqui. Aqui. Agora sim, né? Está entrando para nós aqui. Agora apareceu. Tá. Mas agora deixa eu botar ele no início aqui para que vocês acompanhem melhor. Estava lá adiante, apresentando enfaticamente aqui o guia, não me dei conta disso. Então, essa foi a entrega, né? Foi o guia. Ele está disponível, né? E vocês todos podem aí depois acessar. Capa do nosso do guia, que fala sobre a transformação digital, né? Procurando trazer um olhar além da tecnologia e falando dessa mudança de mindset para os profissionais de RH. Apresentamos o guia, né? Nos apresentamos, aqui tem o índice, uma introdução e o impacto da transformação digital, da era de transformação digital nas empresas. Aí depois nós situamos o papel da área de RH, né, e trazendo as responsabilidades do RH dentro da transformação digital. A visão sistêmica foi um dos fatores mais trabalhados no guia, a própria jornada das pessoas e do RH. E aí, de novo, né, pontuamos como a proposta do guia, a recomendação dos experts, diretamente quais são os fatores que restringem a atuação do RH e o que o RH tem que ter atenção na hora de desenvolver essa mentalidade e os fatores que impulsionam. Alguns insights, né, na aplicação e na construção dessa cultura de mindset digital. Propomos uma jornada de mudança. Estou passando rápido aqui, gente, porque eu acho que eu já estourei tempo, né, Clarice? Então é isso, depois eu deixo também à disposição, tá? Então esse é o guia, a gente finaliza também ó, com um card bem objetivo, né? Sobre caminhos e percursos para isso, e as referências. Mais uma vez eu peço desculpas aí pelos mais de uma mudança de plano, e agradeço aí a atenção de todos vocês, né? Para de compartilhar aqui. Obrigada. Tá bom, Patrícia, muito obrigada pela apresentação, por nos disponibilizar um estudo muito atual, muito importante no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Obrigada, tu não estava preparada para apresentar, também pelo supetão de apresentar, né, o trabalho. Depois a Thaís estava questionando como poder acessar o guia, se depois tu Ah, puder sim, sim. acessar, Eu vou ver se eu né? já passo aqui o link só um pouquinho. E então eu já de imediato passo a palavra para os nossos participantes para trazer comentários, perguntas. Fiquem à vontade, por favor. Então, licença, eu
Queria comentar um pouquinho para isso. Eu achei muito interessante na hora que eu li o paper, né? E depois agora, como você mostrou, o produto final. E uma curiosidade que eu fiz, que eu tive, inclusive, por conta de um workshop que eu tive ontem de fomento de pesquisas e fomento de investimentos acadêmicos, é se vocês têm alguma pretensão de transformar isso em um produto, porque se enquadra em várias diretrizes ali de alguns editais que realmente dão um subsídio bem bacana para os pesquisadores transformarem isso em um produto e como a gente pode ver, tem muito Uhum. mercado, né? Que a ideia é realmente É, transformar no produto e fazer uma empresa virar isso para o mais, assim, mais eficiente é. possível, porque teoricamente tem muita gente para se beneficiar disso também, né? Então a ideia era justamente dar esse reforço financeiro para que vocês possam alavancar, transformar no produto e talvez, não sei se é de interesse de vocês, ter Isso. ali um retorno social e financeiro também, né? Claro, claro. É, a gente tem ainda esse bom desafio, viu, Henrique, pela frente, né? A Andréa, ela é uma executiva, né? E nesse momento está à frente de um desafio bastante grande. E esse, só para situar, né? Esse já é um produto tecnológico a ser apresentado na CAPES, nesse quadrinho de avaliação, como produção do programa, né? A gente tem o nosso grupo de pesquisa, a Clarissa também integra esse grupo, e a Andrea teve todo o suporte do grupo ao desenvolver também esse trabalho, né? Então, vamos atrás agora dos próximos passos, e sem dúvida o edital ele é um caminho, né? Ah, que legal, Obrigada aí sucesso pela para você. tua questão. Muito obrigada. Parabéns, Patrícia. Nossa, é incrível. Fiquei aqui admirada assim do Obrigada. resultado. E veio muito ao encontro. Eu estou num período participando da transição de governo aqui no meu município, né? E pensando na Aham. reestruturação das secretarias, tem a Secretaria de Administração e a parte de TI está numa outra área e justamente está indo ao encontro, porque a nossa proposta ali é de mudar para ser gestão e transformação digital. A hora que eu vi isso aqui, eu falei, Olha nossa, só. eu quero ler Então, esse Thaís. guia. Aham. Quero Não, a gente muito. já estou acionando a Andréia aqui, tá? Eu espero até o final, até antes do final dessa sessão, poder colocar o link aqui, né? Porque a gente também está nesses trâmites, então tem toda essa expectativa da gente poder, de alguma forma, ampliar a divulgação, mas considerando que esse é um espaço, né, de publicização aí da nossa produção de conhecimento, vamos abrir uma exceção e trazer aqui, porque também é do nosso interesse poder enfim, impulsionar outras organizações e principalmente, né, fazer essa necessária aproximação entre áreas de conhecimento que às vezes ficam tão alijadas na organização, e aí a gente não entende por que os impactos não estão sendo tão potentes quanto poderiam, né? Parabéns. Muito Estou obrigada. assim, com muita vontade de ver esse guia, por favor. Se Tá, não tá. conseguir passar depois quero pegar teu contato para. Ah, eu já coloco aqui, mas eu acho que ela logo me manda, assim, ela teve por conta da função que ela ocupa, né? Ela estava preparada para entrar e realmente não pôde. E eu estou com uma viagem que daqui um pouquinho já tem que estar no aeroporto, então a gente está bem, não está com a devida, eh, o devido fôlego para esse momento tão importante aqui, né? Mas acho que Bom que conseguimos aí pudemos compartilhar. ter esse compartilhamento. Muito obrigada. Eu que agradeço aí toda a atenção também do grupo. Estou ainda à disposição aqui mais uns minutinhos, caso tenham perguntas ou comentários, enfim. Não, claro, gerencie o tempo como for melhor aí. Eu queria primeiro agradecer pela apresentação. Eu acompanhei um pouco de longe o trabalho, mas não o produto final. Eu achei o guia extremamente interessante. Também vou querer acessar ele para desdobrar algumas questões, mas eu acho muito importante a gente pensar a transformação digital e acho que o trabalho extremamente atual por conta das mudanças que a gente está acontecendo e são mudanças de pouco tempo. A gente está falando de 2017 para cá, teve mudanças significativas na forma de gerenciamento, no mercado, tem novas tecnologias, até da inteligência artificial entrando fortemente na educação, nas organizações, né? E pensar a mudança, né, desse mindset, né? Pensar o papel da área de gestão de Hum. pessoas
né? E do fator humano no espaço de trabalho. Então, eu acho que o teu trabalho abre luz para a gente começar a discutir um pouco essa trilha, que é uma trilha que não tem como a gente ignorar. Então, queria te dar os parabéns para Obrigada. ti, para a Andréia, pela apresentação, pelo esboço aí desses primeiros esforços de tentar entender e principalmente pela entrega técnica, que já é um caminho. Eu acho que esse guia vai ajudar muito a pensar nas diferentes organizações, espaços e práticas, né, de gestão de pessoas, né? Queria te dar os parabéns Obrigada, por Clara. essa entrega, sempre muito qualificada, né, dos teus estudos, assim, e sempre muito Obrigada, dialogando Clara. com a prática, porque eu acho que como a gente está, de novo, né, reforçando aqui, é uma sessão de artigos aplicados, né, que tentem a pensar e a responder demandas né, do mundo do trabalho e das organizações, né? Então eu acho que o teu trabalho casa muito com esse equilíbrio dos dois pratos da balança, assim, pensar academicamente para entregar produtos sustentados teoricamente também para a prática. Então, queria te dar esse parabéns a ti, a Andréia, né, pelo nível da qualidade da pesquisa realizada. Muito obrigada, obrigada, Clara, assim, parceira de pesquisa, né, e generosa também nos seus comentários. Eu deixei ali no chat o meu e-mail, tá, pessoal? Então, eu vou aguardar esse link e vocês podem entrar em contato comigo, que eu repasso, né, para o pessoal que está aqui na sessão, me comprometo a fazer esse repasse, tá? E agradecer, assim, demais a atenção, né? Peço desculpas de não poder seguir aqui na sessão, e só colocar, Clarissa, também que o trabalho teve a participação do professor José Freitas, muito por conta do Design Science Research, que é um campo de estudo dele, né? Então tivemos aí também uma boa parceria nesse processo. Muito Ele obrigada, pessoal, a todos. Está ali meu e-mail, podem ter certeza que me escrevendo eu dou um jeito de enviar esse guia, tá bom? Obrigada, Patrícia, Obrigada. obrigada mesmo. Eu ia comentar da robustez metodológica também do estudo, né? Que acho que foi bem importante também. Obrigada, fica à vontade. Eu sei que tu tem um compromisso de Peço muitas deslocamento aí, desculpas, mas vou ter que mas sair. não, mas a gente entende, nós temos múltiplos papéis e compromissos, tá? Fica à vontade de permanecer enquanto tu puder, tá? Te E agradeço. vocês estão em ótimas mãos também, né? Então, me despeço. Obrigada, gente. Obrigada, Até. Paty. Bom, vamos dar andamento aqui às nossas apresentações pela ordem que eu tinha feito. O próximo trabalho é o ESG e qualidade de vida no trabalho, perspectiva dos colaboradores de uma instituição de ensino. Então, Thaís, eu Olá, vou passar para ti, tá? Então, nós olá, vamos eu sou a Thay. ouvir o teu vídeo e aí a gente também faz a mesma dinâmica, tá bom? Então, por favor. Olá, eu sou a Thaís e apresentarei para o 27º CEMEAD o artigo intitulado ESG e QVT, a perspectiva dos colaboradores de uma instituição de ensino. Este artigo é de minha autoria em conjunto com a Aline Pereira dos Santos. Para a apresentação deste artigo, perpassarei pela seguinte agenda: introdução, materiais e métodos, resultados e discussão e as considerações finais. Gostaria inicialmente de trazer a respeito do termo ESG, Environment, Social and Government, que são as práticas ambientais, sociais e de governança em que as empresas movimentadas pelo mercado financeiro, né, passaram a utilizar, pois são consideradas para tomada de decisão e avaliação de riscos por conta dos investidores. Dessa forma, as organizações buscam implementar essas práticas de ESG como uma vantagem competitiva. E a dimensão social dessas práticas, que é o S, elas abordam práticas relacionadas ao ambiente de trabalho e que vêm ao encontro daquilo preconizado na Agenda 2030, referente à promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis, que estão relacionados com a qualidade de vida no trabalho.
Nesse contexto, surgiu o seguinte problema de pesquisa: existe correlação entre as práticas relacionadas a ESG e QVT? Portanto, o objetivo dessa pesquisa é verificar a percepção dos colaboradores de uma instituição de ensino acerca das práticas evidenciadas de ESG e QVT. Com relação ao material e métodos, podemos colocar que essa pesquisa ela é descritiva com uma abordagem qualitativa. Utilizou-se para ela um procedimento metodológico de levantamento de campo, e o instrumento de coleta de dados foi um questionário online. A amostra foi composta de 43 colaboradores dos 68 colaboradores dessa instituição. É uma amostragem por conveniência. A coleta de dados se deu por meio de um questionário online do Google Forms, e a análise desses dados foi realizada através da ferramenta Excel. Passando para resultados e discussão, podemos inicialmente falar acerca dos dados demográficos, falar do perfil dos respondentes. Então, observa-se que 79%, né, desses respondentes são do sexo feminino. Cabe até fazer aqui um apontamento, né, que indo ao encontro dessa Agenda 2030, poderia essa empresa já focar, né, pensando aqui na questão de 50% da liderança ser ocupada pelas mulheres. Aqui na figura 2, nós podemos ver com relação à faixa etária dos participantes, e praticamente 50%, né, 47% aqui, praticamente metade dos respondentes estão na faixa entre 27 e 43 anos, ou seja, são os jovens, né, da geração Y, que é a maior parte dessa instituição, seguido de 37% da geração Z, que é de 15 a 26 anos. Ou seja, é constituído, né, o seu quadro de colaboradores por pessoas, em sua grande maioria, jovens, né, da geração Y e Z. Com relação ao tempo de empresa na instituição, percebe-se que 60% tem de 1 a 5 anos. Acima de 5 anos, são 21% e menos de 1 ano, 19%. Então, ainda percebe-se uma certa rotatividade, não chegando, né, apenas 19% ali, chegando acima de 5 anos. Ainda há que se considerar que há rotatividade nessa organização. No questionário, quando os respondentes foram abordados com diversas questões. Com relação às percepções sobre a qualidade de vida no trabalho, 88% respondeu que já estavam familiarizados com o termo QVT. Esses colaboradores, esses mesmos 88%, acreditam que as práticas de QVT são comunicadas de forma transparente na instituição. E na figura 6, né, que está aqui no slide, percebe-se que 37% nota que há um suporte da instituição à saúde mental dos colaboradores. Ou seja, diante desses dados, né, fazendo análise, que podemos entender que há sim uma familiaridade com o termo QVT, que esses colaboradores reconhecem que há um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, que ele é bem avaliado, e que a saúde mental há um suporte positivo. Com relação a percepções sobre ESG, um pouco menor, 70% colocou que está familiarizado. E
67% diz que entende como comunicado de forma transparente. E 91% percebe a existência de práticas, né, de políticas ou iniciativas sociais na instituição. Com isso, entendemos que também há uma familiaridade com a ESG, que as práticas ambientais e sociais são percebidas e que a governança é avaliada como eficaz. De uma certa forma, né, 72% desses colaboradores colocaram que é a possibilidade de equilibrar a vida pessoal e profissional, quando indagados sobre as ações a respeito de práticas de QVT. Quando indagados sobre práticas de ESG, o maior número se concentra nos 69% de que eles encontram em políticas de integridade, ética empresarial estabelecidas e implementadas. Com isso, foi possível chegar às conclusões de que há uma correlação entre ESG e QVT de forma significativa, né? Pois essas abordagens visam o bem-estar integral dos colaboradores e a sustentabilidade organizacional. A integração eficaz dessas práticas tem o potencial de impactar positivamente não apenas os colaboradores, mas também as comunidades locais e o meio ambiente. Com isso, encerro minha apresentação, agradecendo desde já. Meu muito obrigada. Bem, Patrícia, desculpa, duas Patrícias, fiquei com a Patrícia na cabeça, desculpa. Muito bem, Thaís, obrigada pela apresentação. Então, eu vou seguir o mesmo formato. Primeiro, deixo a palavra para os participantes que estão aqui ouvindo, depois eu trago as minhas considerações. Não sei se alguém quer trazer algum ponto. Eu queria. Oi, Thaís, eu queria só te parabenizar pelo trabalho. E eu queria, assim, uma curiosidade que eu fiquei, que você menciona a questão das gerações, né? Que você mencionou. Você falou da Z, né? Você falou dos millennials, né? O Y, que seria a maior, e essa questão de qualidade de vida. Você, você percebeu alguma diferença entre essas duas gerações com relação à qualidade de vida especificamente? Oi, Patrícia. Vamos lá. Vou tentar responder assim como disse a tua xará, a Patrícia, né? Porque esse trabalho foi desenvolvido pela Aline, ela quem fez toda a parte de pesquisa, né? E depois trabalhamos juntas, é na instituição que ela trabalha, né? Era fruto de tanto que eu falo assim, meu Deus, perto do trabalho que vocês apresentaram aqui hoje, né? Esse trabalho assim é só um projeto, foi a primeira vez que a Aline escreveu um artigo, né? E eu estive ali com ela, dando alicerce. Então, foi uma sementinha plantada e ele, tanto que não tem nem muita robustez no referencial teórico, por conta de que, por ser fruto de um trabalho do MBA dela, ele tem que ser prático, né? Então, ele já vai logo para os resultados. E com relação à instituição, né? É uma instituição de ensino, tá? De cursos de MBA, e a maioria, a grande maioria que trabalha lá, então percebe-se, né, que são mulheres e jovens muito antenados com a tecnologia, porque todos esses cursos são remotos, a defesa é toda também feita remota e tem todo um suporte tecnológico ali, então a grande maioria são de jovens mesmo. E por que que eu entendo ali, né, quando a gente analisou os dados, que eles têm essa percepção da qualidade de vida? Por tudo que a empresa proporciona, né, a eles. Então, eles têm desde flexibilidade do horário, a questão do descanso, o espaço. Então, eles têm essa percepção, aliado com outras questões, né, de que né, eles têm um equilíbrio entre o trabalho e a qualidade de vida ali deles. Não sei se eu consegui responder.
Patrícia. Mas então você diria que esse grupo, os dois grupos valorizam a qualidade de vida da mesma forma. É essa percepção que vocês tiveram. Não Sim, os notaram dois. nenhuma diferença entre os grupos. É que Não, há muitos estudos que dizem que existe uma diferença e que a Z, no caso, é a que mais valoriza a questão da qualidade de vida, mais do que todas as outras Uhum. ações que isso. aconteceram. Mas vocês nisso, no estudo de vocês, vocês não conseguiram. Não notamos diferença, até porque talvez pelo a percepção que eles têm ali, né? E tudo que quando a gente fala, porque o jovem hoje é muito diferente, pensar, né? Eu, Clarissa, aqui, gostaria de ter a casa, o carro. Jovem não. Hoje é Airbnb, é o Uber, né? Eu não preciso ter um carro, eu tenho ter o serviço que vai me atender. Mas com relação, talvez até pelas práticas da empresa ambos percebem, têm a mesma percepção. Não conseguimos identificar a diferença ali. Ok. Obrigada. E parabéns de novo pelo trabalho. Imagina. É isso, também queria dar parabéns pelo trabalho, ficou muito bacana. Também é um pouco que eu ia perguntar, era meio que um pouco na linha da Patrícia, porque ali a gente vê que as respostas negativas são sempre em minoria, né? Mas eu queria saber se tinha alguma correlação com o tempo que a pessoa está na empresa. Porque como você viu ali, tem muitas pessoas que estão no primeiro ano, né? Então pode ser que essas Sim. pessoas estejam ainda só no encantamento, não tenham tido tempo de ver as coisas negativas. Eu queria saber se vocês fizeram essa exploração para ver se realmente está concentrado nos pessoal que está há mais tempo e teve mais tempo de avaliar, refletir a respeito, ou se realmente foi aleatório e está distribuído igualmente em todos os grupos. Realmente não foi levada a fundo assim, e muito assim, já pegando, né, essa como ideia do que a Patrícia falou, do que você está falando, Inês, de dar continuidade e aprofundar nesse sentido, porque realmente há uma rotatividade ali e que, como você falou, há aquele encantamento, porque tudo parece funcionar perfeitamente, e depois, né, já é um ano aqui de casa, dois, três. Tanto que acima de 5 anos, apesar de ser uma instituição também relativamente jovem, talvez seja o que não tem, tem tido a retenção dos talentos, né? É algo a se considerar muito importante. Agradeço, assim, nossa, duas coisas que já acendem aquela luzinha, né? De dar uma continuidade ali. Bom. Uhum. Muito bem, Thaís. Eu queria primeiro te dar os parabéns, né, pela apresentação, pelo estudo. Eu acho importante a gente se debruçar na área de gestão de pessoas, os efeitos da ESG e o que a ESG pode nos contribuir, porque a gente sabe que tem algumas organizações que usam a ESG como uma bandeira, mas quando a gente vai ver dentro das organizações as práticas reais, elas estão muito longe dessas questões, né, ambientais, de governanças, questões sociais. Então, a gente acha importante olhar para isso, tanto externamente, né, o marketing e o que ela entrega para a sociedade externa, quanto também o interno, quanto isso se reverte em políticas e práticas, né? Acho importante também voltar a discutir a qualidade de vida no trabalho, porque apesar de ser um conceito e um tema trabalhado muito ali nos anos 90, ele saiu um pouquinho de cena e agora está voltando, principalmente quando a gente discute a saúde mental, né, a saúde subjetiva no trabalho, que também são conceitos discutidos, e a minha pergunta vai: em algum momento do estudo, vocês discriminaram a diferença entre qualidade de vida no trabalho, saúde mental no trabalho, ou vocês pensaram esses conceitos de forma correlatas, né? Sim, foi pensado, tanto que tem até uma questão lá que trata sobre isso, né, de saúde mental, mas realmente o questionário que foi aplicado, ele não entra nesse detalhamento, nesse nível de detalhamento. Então, ficamos, né, ali, é até uma limitação, o entendimento dos colaboradores com relação a isso. Um ponto positivo de que
o maior número de colaboradores, eles também são, em sua maioria, alunos dessa instituição em MBA. Então, assim, a grande maioria já com curso superior. Então, isso pressupõe-se, né? Mas aqui já é um achismo mesmo, de que tem um entendimento mínimo, né? Mas também posso entender como uma limitação de que não aprofundou. Mas da nossa parte, houve sim, tanto que incluímos uma pergunta lá com relação à saúde mental. Ótimo, muito obrigada, Thaís. Eu acho que é um tema super importante a gente discutir essas questões da saúde mental. Muito Sim. obrigada. Bom, chegamos ao término desse primeiro momento de discussão. Nós temos mais um trabalho ainda para apresentar, que é o intitulado Como as características do posto de trabalho influenciam na motivação dos trabalhadores da hotelaria da geração Millennium no Brasil. Eu não sei se o representante. Thaís, eu acho que não, acho que a Janaína que está aqui no vídeo, ela não entrou na nossa sessão. Agora eu fiquei na dúvida, em Rierson, se a gente apresenta o vídeo. Ah, acho que como a gente tem tempo, acho que é possível, né? Daí talvez a gente construir a respeito e depois ir para o debate final. O que você acha, professora? Eu só não sei se, para fins de análise, considera o trabalho apresentado na sessão, porque Eu vou autores não estão aqui. A gente pode apresentar. Posso? Posso falar um pouquinho como pela experiência que eu estava como assessora de área, tá? Aham. Então tem que ser dado falta para o autor, né? Infelizmente perdeu. É como a gente coloca lá no grupo e a nossa coordenação diz, infelizmente perdeu a oportunidade de ter esse enriquecimento do debate, de poder ter as contribuições para a melhoria, né? Uhum. Bom, eu deixo para gente, nós quatro aqui. Acho que a gente mantém a falta, porque realmente é a prática dos congressos, né? Precisa ir apresentar, né? Para poder entrar para os anais. Então, a gente coloca que esse trabalho não, os autores não entraram, não vieram fazer as suas apresentações, mas como a gente tem ainda um tempo na nossa sessão, não sei se vocês aceitam assistir ao vídeo para a gente enriquecer a nossa discussão final. Se concordam? Por mim, ok, porque eu acho que depois tudo vai se amarrar aqui, né? Todos os temas. Então Enriquecer bem. a gente assiste ao vídeo, mas mantém a ausência da apresentação dos autores desse trabalho, certo? A Certo. Patrícia, enquanto organiza o vídeo aqui, a Patrícia mandou o link do guia, eu vou botar no chat para vocês, tá? Ela mandou pelo meu WhatsApp, eu vou colar ali para vocês, tá bom? Então, Aproveitando também, professora, eu coloquei o link da avaliação que eles pedem para que todo mundo responda, por favor, tá? Se a senhora por poder mandar para a Patrícia também, por favor. mando para ela, sim, pode deixar, Saiu? tá? Então vamos assistir Obrigado. o vídeo e aí a gente faz o fechamento da nossa sessão. Perfeito. Oi, boa tarde. O tema da minha pesquisa é como as características do posto de trabalho influenciam na motivação dos trabalhadores da hotelaria da geração milênio do Brasil. Durante 8 anos que eu trabalhei nesse setor, eu observei que a maioria dos profissionais ativos eram da geração Y. Hoje é um setor que vem crescendo e dando muitas oportunidades, tanto de trabalho como de crescimento profissional. Mas é um setor onde a escala de trabalho não proporciona os finais de semana e feriados com seus familiares, então a qualidade de vida fica em segundo plano. Também é um trabalho demandante, com muitas linhas de perfeições na execução, trazendo muito estresse diário, que prejudica psicologicamente. Por esse motivo, a intenção desse trabalho foi analisar alguns fatores motivacionais para que os melhores profissionais fiquem por mais tempo na empresa. Essa pesquisa se deu com profissionais brasileiros da geração milênio, com um questionário de 26 perguntas fechadas, já validadas em pesquisas anteriores. Foram 137 profissionais que responderam essa pesquisa no período do dia 11 de novembro a 11 de dezembro de 2023. Para analisar e extrair os resultados, foi utilizado um método de equação
de modelagem de equações estruturadas, PLS-100. Foram coletados dados dos profissionais por um único questionário, onde foi observado o maior número de respondentes de gênero feminino, brancos, residentes na região Sudeste, com grau de instrução superior, com idades entre 24 e 32 anos. Com as práticas de trabalho em equipe, mudanças de gerações, e esse estudo examinou a motivação entre 5 aspectos que envolvem engajamento entre os profissionais da geração Y e o empregador. Com os resultados do trabalho da pesquisa e a metodologia PLS-100 foi utilizada para criar uma estrutura teórica modelando os efeitos individuais dos profissionais, onde a cultura organizacional, o feedback, a variedade de competência, o suporte organizacional, a importância da tarefa, fortalece a permanência dos seus postos de trabalho por mais tempo. O construto motivação teve 76% da sua variância explicada pelas variáveis independentes, que são cultura organizacional, feedback, variedade da competência, suporte organizacional e importância da tarefa. Em seguida, é possível verificar que a variedade da competência responde por 9,4% da importância da motivação dos profissionais em uma organização. Ela é composta por habilidades de diferentes tarefas através do envolvimento de saber o quanto o seu trabalho é importante para a empresa. Por outro lado, a cultura organizacional influencia negativamente na motivação. Com base nos dados coletados por profissionais da geração Y do setor hoteleiro brasileiro, os resultados ficam claros que a motivação da geração Y em permanecer é afetada especificamente e positivamente com o feedback, com 89%. A variedade da competência ficou com 9,4%, que amortece o efeito na relação da motivação. Tanto o suporte organizacional e a importância da tarefa demonstram uma relação insignificante para a motivação. Quero agradecer aqui, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho e uma boa tarde. Bem, né? Pena que a gente não pode dialogar com a autora, já que não está presente. Teria algumas questões para colocar para ela. Primeiro, o suporte organizacional não fazer relação com a motivação. Esse último achado me chamou muita atenção, porque eu estudo vínculos organizacionais, estudo políticas, né, de práticas de gestão de pessoas, e me chama a atenção isso não ser um ponto importante no estudo que ela desenvolveu, né? Porque todos as pesquisas e as leituras que eu faço acabam mostrando que a estrutura da organização em termos de suporte, seja no papel da liderança, seja em práticas e políticas, faz um efeito bem relevante no engajamento, no comprometimento e, consequentemente, na motivação e o desempenho do profissional. Mas, como a gente não está com a autora aqui, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre o método e o perfil dos respondentes, fica difícil de a gente olhar para isso, né? Eu. Doutora, desculpa. Não pode falar, por favor. Não, é porque eu sou da parte quantitativa, né? E aí eu até perguntar isso para ela, porque realmente eu achei isso muito contraintuitivo. E a última frase do trabalho dela, é que ao contrário dos demais construtos, a cultura organizacional, ela influencia negativamente. Só que eu acho que ela teve uma leitura um pouco equivocada do modelo, porque na verdade eu olhei, eu achei uma afirmação que vai contra toda parte de pessoas, né, de organizações. E aí no modelo, na verdade, fala que ele é não significativo, não estatisticamente significativo. Então, na pesquisa dela, foi que é indiferente, não que contribui negativamente. Ainda assim, é uma coisa que foge, né, de todo entendimento, mas eu acho que ela teve uma leitura errada do modelo a fazer essa afirmação. Segundo os números que ela levantou aqui, realmente o feedback tem uma contribuição muito relevante na motivação,
só que a cultura organizacional, ela não influencia, não que influencia negativamente, são coisas bem distintas, né? Apesar de ser, ainda assim, muito contra-intuitivo e contra o que todo mundo estuda, né? Acho que também pode ter, talvez ela não tenha investigado a variância partilhada da cultura, e o estilo, o formato do feedback, quando a gente estuda, ele vai muito mais relacionado com quem pratica o feedback, né? Quem pratica e quais são os gatilhos de identidade que o feedback aciona em quem está recebendo, né? Uma cultura que permite maior diálogo, o feedback vai ter um tipo de efeito, né? Uma cultura em que o diálogo, a comunicação é mais truncada, mais verticalizada, o feedback vai ser praticado de outra forma. Então, eu acredito, né, que nessa tua interpretação também, acho que talvez não tenha compreendido total o modelo quantitativo que ela estava explorando, né? Mas acontece, eu acho que isso também fala um pouco da nossa própria formação e o quanto às vezes a gente ainda precisa avançar em pesquisas quantitativas e pesquisas que dialoguem com o método qualitativo. Quando a gente vai publicar internacionalmente, o que mais se busca são esses multimétodos, né? Não ficar só nas descrições e explorações de correlações, mas também avançar em alguns entendimentos, né? Né? Ao longo da apresentação de todos, eu vou fazer uma síntese, depois eu vou abrir aqui para a gente conversar, mas eu queria colocar, eu não consigo não escrever assim enquanto estou ouvindo alguém falar, é mal de professor, né? Eu fiz pensei aqui em alguns conceitos chaves da nossa mesa, né? Que são, bom, a área de gestão de pessoas, ela está imersa num contexto externo que a gente não domina, né? Seja uma pandemia, seja um evento climático que o Rio Grande do Sul passou esse ano, sejam transformações digitais que estão entrando e que estão modificando a forma de se estruturar. Então, eu vejo muito claramente os trabalhos tentando dialogar dentro das organizações com esse ambiente externo, social e tecnológico que vem se modificando e vem trazendo aqui novos desafios para dentro das organizações, né? Associado à vida dos profissionais, associado ao funcionamento desses profissionais dentro das organizações. Então, a gente tem diferentes gerações trabalhando juntas, com mindsets completamente distintos, né? Então, hoje é quase um samba do crioulo doido tu ser um gestor numa empresa, porque tu tem que lidar com um jovem de 20 anos, com um profissional de 50 que viveram mundos muito diferentes de mercado de trabalho, e tu, enquanto liderança, o teu papel também mudou ao longo do tempo, tu sai daquela posição de chefe, né, para ser alguém para trabalhar pareado com a sua equipe, para influenciar e facilitar processos. Então, os trabalhos de vocês aqui também trouxeram os diferentes perfis dentro das organizações, né? Seja pelas questões geracionais, seja pela questão de gênero, que aí a Patrícia traz aqui um recorte muito importante, que é a mulher nos espaços de decisão dentro das organizações. Nunca se falou tanto, né? E nunca se deu luz tanto ao quanto as mulheres têm que construir para poder chegar em momentos de espaços de visibilidade dentro das organizações. Eu gosto muito, lembrei aqui ao longo da apresentação de um curta da Disney, não sei se vocês já viram, que é o Pur, vale a pena ver, tá? O nome do filme é Pur, tá? Tá ali no chat. Ele fala justamente da entrada de uma mulher numa organização extremamente masculinizada na sua cultura, e a dificuldade que foi para essa mulher, que é um novelo de lã, né, se adaptar e poder se inserir nessa cultura organizacional. E aí eu acho que é importante de a gente pensar assim, bom, se as organizações estão dentro desse contexto macro social, que tu tem aí transformações digitais, eventos externos, climáticos, de saúde, que influenciam, né, eventos tecnológicos, de avanços tecnológicos, a necessidade que as organizações têm de, considerando os perfis dos profissionais,
dar conta do desempenho, da eficiência das entregas de serviços e produtos e dar conta de uma saúde mental e dar conta de uma qualidade de vida no trabalho, né? E dar conta de um produzir de forma sustentável, de produzir de forma responsável. O quanto hoje a gente vê que as organizações demandam da área de gestão de pessoas, porque não tem resposta pronta para esse cenário que a gente está vivendo, né? Não tem uma receita de bolo, né? Tem uma questão aí de a gente tentar entender o que que é melhor para aqueles profissionais dentro daquele contexto, dentro daquela organização. Então, acho que as pesquisas de vocês vão dando luz e vão mostrando alguns espaços de caminhos possíveis para construir novas realidades de práticas e políticas. E aí eu atrelo um pouquinho o estudo que a Patrícia apresentou dos mindsets necessários para a gente avançar em alguns retornos, né, para as organizações. Então, eu acho que a mesa ela conseguiu problematizar, né, os trabalhos conseguiram conversar dentro dessa lógica, né, e mostrar que o equilíbrio da organização, né, no seu equilíbrio econômico, vai passar por um equilíbrio também das práticas que ela faz internamente, que ela adota internamente. Né? A gente nunca se falou tanto na saúde mental, na saúde no espaço de trabalho, né? O equilíbrio entre as demandas, e aqui eu gosto muito do modelo do William Schoffeli sobre engajamento no trabalho, não sei se vocês estão familiarizados, mas o William Schoffeli vai falar que se a empresa quer aquela entrega, aquele resultado positivo lá no final, ela precisa pensar quais são as demandas que ela entrega para o profissional, que ela exige do profissional, quais são os recursos que ela entrega para que esse profissional possa cumprir essas demandas. Então, os recursos da própria organização, e aqui entra o suporte organizacional, seja material, seja um suporte social, de pertencimento, de vinculação, de retorno financeiro, de acesso a informações para facilitar o trabalho. Por isso que esse último resultado desse último trabalho me causou um pouco de estranheza, né? Seja os recursos associados às demandas, aos recursos organizacionais, um ambiente organizacional que favoreça o indivíduo acessar os seus recursos pessoais, né? Sua capacidade de competências técnicas, sociais, os seus recursos próprios, até psicológicos, né? Que hoje, nesse mundo de eventos, por exemplo, a pandemia precisou que as pessoas acionassem as suas resiliências, que é um construto psicológico. Né? Agora, puxando um pouquinho para a minha área de formação, que eu sou da área da psicologia. Então, associado a uma posição de liderança forte para poder gerar esse resultado. Então, o modelo do Schoffeli, ele traz um pouco corresponsabiliza as organizações, as lideranças, os profissionais, para que aquela entrega que se espera aconteça. Então, é uma engrenagem complexa que precisa ser estudada sobre diferentes vieses, diferentes olhares, né? E podendo abrir um espaço de diálogo, né? Entre uma perspectiva e outra. Então, eu acho que aqui os trabalhos puderam trazer para nós, assim, diferentes temas, com diferentes proposições, mas que discutem um pouco esse cenário que a gente vive hoje, né? Me angustia um pouco a introdução da inteligência artificial e o retraimento da inteligência natural, né? Que a gente vive hoje na esfera do trabalho, tanto na esfera de ensino como na esfera pessoal. Né? A gente tem esse avanço. E aí a gente está falando um pouquinho das transformações digitais que vão impactar. Será que vai ser bom a gente trabalhar com um chat GPT que nos facilita a construção de relatórios, enfim, de documentos, porque o chat a inteligência artificial lê coisas que a gente não tem condições de sintetizar, né? O nosso banco de dados é muito inferior ao banco de dados, né, de uma inteligência artificial. Mas a inteligência artificial não cria novos conhecimentos. Quem cria novos conhecimentos são os profissionais, são os indivíduos dentro das organizações, seja de ensino, seja de trabalho, seja nas trocas, como esse momento aqui. A inteligência artificial se alimenta do passado, né? E por isso minha preocupação com a regressão da inteligência natural. Quem vai gerar conhecimento a partir de agora?
é uma reflexão que a gente precisa pensar. Né? Quem domina a tecnologia, quem está nas organizações de ponta, os homens que ainda estão nas direções, a geração Z, né? Esse domínio de tecnologia exclui quantos profissionais? De quais classes sociais que vão ser excluídas? Né? As mulheres do estudo da Patrícia daqui a 10 anos vão ter espaço na classe executiva de trabalho. A instituição de pesquisa da Thais, que é uma instituição de ensino, não vai ser radicalmente reformulada por essa transformação digital que exigiu um mindset diferente, que é um pouco o guia que a Patrícia está nos entregando. Né? Então, eu deixo aqui e abro agora um pouquinho para nós conversarmos. Um pouco foram algumas reflexões e problematizações que eu fiquei me questionando aqui a partir do trabalho de vocês e provoco vocês a gente pensar um pouquinho juntos. Né? Então, eu abro aqui para todo mundo falar. Estou só encantada de ouvir, fiz uma viagem aqui. Nossa, foi uma aula, né, Patrícia? A gente teve uma aula aqui com a professora Clarissa e fiquei curiosa. É William? Como que se escreve, professora? Eu não tinha Eu, familiaridade. eu Aí eu vou, eu vou procurei aqui, mas não achei. Eu vou botar no chat, tá? É um Tá, modelo de Job Demand Resource do William Schaffelli. Eu vou botar aqui para tá. vocês, tá? Vale a pena a leitura dele. Tem instrumentos já validados para o Brasil para mensurar o engajamento dos profissionais, porque é um modelo que vai discutir o engajamento. Vou botar aqui para vocês, tá? Mas eu queria ouvi-los um pouquinho, sobre essas problematizações, né? Porque uma coisa que me chamou muita atenção, desculpa retomar a palavra, mas para fechar o meu raciocínio, o estudo da Patrícia, o primeiro da Patrícia Brunido, ela vai falar que as mulheres, depois da pandemia, querem horários diferenciados, né? Notem aí a relação com o estudo da Thais, horários diferenciados para dar conta de outras questões com qualidade, né? Então, a gente está saindo daquela lógica quantitativa das 8 às 5, tu produz, tu tira o chapéu da produção, e aí tu vai ser mãe, aí tu vai ser esposa, aí tu vai ser cidadã, né? O quanto a pandemia também nos coloca num outro patamar de qualificação da entrega do desempenho. Né? Então, o quanto o teu estudo, Patrícia, conversa com os resultados da Thais, que conversa com o resultado apresentado pela professora Patrícia, da necessidade de uma mudança de mindset por conta desse cenário externo que é essas transformações digitais. Tá? Até pegando esse gancho sobre a questão da qualidade de vida, e por isso até que eu fiz a questão para a Thais, porque a minha dissertação foi sobre geração Z, identidade geracional da geração Z, e eu entrevistei muitas pessoas, e aí, assim, muitos estudos mostram que, na verdade, todas as gerações, elas têm esse apreço pela questão da qualidade de vida, mas muitos mostram que, no caso da Z, isso é mais enfatizado. Talvez até porque, pelo momento de carreira que eles estão no começo, então eles têm mais liberdade para fazer algumas escolhas e tomar algumas decisões, então eles conseguem se movimentar mais rapidamente, né? Ah, isso aqui não tá bom para mim, eu já vou para o próximo, eu já vou para o próximo, eu já vou para o próximo. E quando a gente pega os profissionais que são mais sênios, que estão em outras gerações, eles já estão mais estabilizados, né, teoricamente. Então, eles já tendem a se movimentar menos e a fazer menos exigências. Mas a gente percebe que, principalmente quando a gente pega as pontas, né, o pessoal que está entrando e o pessoal que está para sair, todos querem uma flexibilidade. Eles são muito parecidos. Talvez os que estão no meio, não tanto, né? Mas os que estão nas extremidades, eles são mais parecidos do que eles imaginam. É bem interessante de notar isso. E por isso que a gente também tem que ter essa. Ao mesmo tempo que a gente sabe do desafio que é, né, de você ter que gerenciar, administrar até 4 gerações, que a gente está tendo que fazer isso hoje, né, dentro das empresas, a gente também tem que tomar cuidado só com os rótulos, né?
E o meu trabalho sobre identidade geracional, ele fala justamente sobre isso, que é a questão de não colocar nas caixinhas e atribuir determinadas características, né, como certas para aquele grupo geracional, né? Então assim, são discussões bem interessantes, e por isso que eu, particularmente, quando eu estava defendendo o meu trabalho, eu acho que nós vamos ter cada vez mais, assim como você vê a personalização no consumo, a gente também na questão da gestão, a gente vai precisar de algo mais personalizado, onde você vai ter como combos e as pessoas fazem escolhas, algo mais individualizado. Vai ser muito complexo fazer isso, mas cada vez mais você vai ter que administrar diferentes necessidades e tentar compor algo que mantenha diferentes grupos, indivíduos motivados. E aí, eu até quando eu li apareceu lá que não havia relação, que vocês falaram, eu falei assim, eu acho que eu estou lendo errado. Eu li assim mais uma vez, porque eu estudo muito sobre liderança, e liderança transformacional. Qualquer estilo de liderança vai dizer que existe uma relação direta, né, entre motivação, entre engajamento, entre entrega, produtividade, enfim, nenhuma vai dizer o contrário. Então, ficou também para mim, eu fiquei com aquela coisa, nossa, eu gostaria muito de saber o que poderia explicar isso, né, dentro desse estudo, assumindo que isso de fato foi percebido, o que explica isso, né? Será que, como você falou, Clarissa, a questão de como o feedback é dado nessa organização? Então, são algumas questões, assim, bem interessante, e essa amarração que você fez de todos os temas, a gente pensando melhor e prestando atenção no que você falou, a gente vê como isso realmente faz sentido, como todos eles foram corretamente acondicionados, né, no mesmo bloco, porque realmente eles acabam fazendo aí um caminho que passa por temas em comuns e importantes para o futuro das organizações, né? Acho importante isso que tu trouxeste, Patrícia. Eu estudo liderança também, e eu estudei no meu doutorado uma teoria nova, que é a liderança autêntica, né? E muito, muito interessante, porque a autenticidade não está no eu digo que eu sou autêntica, né? Vocês é que têm que me validar como autêntico. E a validação desse comportamento autêntico não se dá no meu discurso, se dá no meu comportamento e na correlação entre comportamento, o que que é falado e o que que é feito, né? Ou seja, faço o que eu faço, né? Me confundi agora, né? Diga, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Essa regra já não se sustenta mais na prática da gestão, ou seja, o dois pesos, duas medidas para algumas gerações não são tolerados. Né? Então, nesse ponto, eu acho que sim, Patrícia, a gente vai precisar fazer alguns combos de gestão dentro das organizações, porque o que o que era bonito nos anos 90 de ser o workaholic, hoje em dia as pessoas fogem. As pessoas não querem assumir gestão porque não querem a responsabilidade, o peso da tomada de decisão e não querem a falta de tempo livre. Porque tem outras coisas aí, né? Então, eu acho que é um elemento importante, sim, de ser discutido. Né? Eu vou botar aqui no chat, eu me lembrei de um outro vídeo que fala sobre essa questão geracional, não sei se vocês conhecem. Se vocês digitarem no YouTube, vocês vão encontrar All Work, All Play. Tem legendado, é muito interessante de ver essas diferenças geracionais e como elas se relacionam com as questões de trabalho, né? E como o próprio mercado de trabalho mudou, né? A gente não vive mais uma previsibilidade que vivia nas décadas de 60, 70, num pós-guerra. A gente vive uma imprevisibilidade, né? E eu, enquanto profissional, quero saber aonde que eu estou calcando a minha carreira. Se a carreira é minha responsabilidade, eu preciso saber quem é essa organização, onde eu vou colocar a minha carreira. Ah, é uma organização que pratica dois pesos e duas medidas? Para uns vale tudo, para outros é a regra, é a política, é a dificuldade de acessar alguns benefícios. Tô fora. Para algumas gerações é mais fácil de dizer tô fora. Né? Enquanto outras, então por isso que as próprias práticas e políticas também estão sendo problematizadas nesse sentido, né? Dentro das organizações. O que mais, pessoal? Algum outro comentário, alguma outra reflexão? Temos tempo ainda, pelo menos no meu relógio, ainda temos. Uhum. Eu sou o tipo da professora que nem dá intervalo, vai direto até a última gota. Igual caminhão na banguela, como diria o ditado. Aí eu acho que a amarração foi tão perfeita e pensar que todos aqui foram caminhando, independente
do que foi ali o objeto em si de estudo, né? Todos têm o mesmo pano de fundo, é óbvio, mas todos é muito latente que todos caminharam para o mesmo entendimento ali, tanto quer seja com relação à mulher, mas quer seja com as questões climáticas ou de sanitárias, mas eu acho que foi muito perfeito que a professora falou e colocou que acho que não sobrou nada aqui para a gente colocar para poder enriquecer mais. Foi ótimo. Bom, eu queria dizer que, na verdade, eu não sou da área de pessoas, né? Eu sou da área de marketing. É que eu estou na FEA USP, fazendo mestrado lá na linha de marketing, eu fui convidado a ser assessor de algumas sessões, né? E eu teve uns trabalhos nessa área de comportamento do consumidor. E aí, antes de entrar para academia, eu fiquei 10 anos no mercado. E aí, eu era cliente da área de vocês, né? E aí, tudo que vocês estão falando, eu me via, né? Palpavelmente em várias situações. Muitas delas, inclusive, me fizeram mudar de organização, porque justamente essa questão de dois pesos, duas medidas, a questão da, enfim, ao longo da minha carreira, eu pude ser gestor de umas áreas, eu sou da área de ciência de dados, né? Então, eu já fui subordinado a diretorias, aí depois eu fui gestor de uma área, e eu via muito latente essa questão de como a cultura organizacional influencia diretamente na qualidade de vida, na realização profissional, enfim, na sua até exploração do seu potencial, né? Porque eu já tive uma infeliz oportunidade de trabalhar numa empresa que as pessoas abaixo de mim avaliavam de um jeito totalmente diferente do que eu avaliaria o meu diretor, que eu absorvia toda a pressão e toda a parte negativa, tentava transmitir para eles coisas benéficas, assim. Então, eles falavam, puxa, é muito gostoso trabalhar aqui nessa empresa. E aí o meu diretor achava que era referente a ele o comentário. Eu falava assim, meu gestor me permite desenvolver minhas habilidades. E aí, só que na verdade os feedbacks que ele davam eram extremamente tóxicos e eu filtrava e passava só a parte, olha, e se a gente passar por aqui? Porque se eles ouvissem o que eu ouvia deles, eu acho que não seria a mesma avaliação, sabe? E aí a pandemia foi um catalisador de falar, olha, eu acho que a conta não está fechando, porque eu estou segurando vários pratos que eu não sou obrigado, teoricamente, né? E, na verdade, a conta está fechando para todo mundo, menos para mim. E aí eu fui procurar outras oportunidades, outras organizações ao longo do tempo e né, eu falei, cara, eu acho que eu vou para academia mesmo. E quando vocês estão falando dessas possibilidades, eu já penso em vários experimentos, só de experimentos, né? Então, fazer essas modelagens e fazer uma empresa controle, uma empresa com todas as interferências benéficas e ver o quanto de resultado traz ao longo no final, né? Então, por exemplo, fazer tudo que vocês falaram aqui, fazer uma modelagem e potencializar ao longo sim, de um painel mesmo, com empresas pareadas, estão do mesmo segmento, do mesmo tamanho, mesmo estado, para que todas as outras características não sejam influenciadoras do resultado final, né? Então, vai estar com os mesmos competidores, os mesmos fornecedores, enfim, vários segmentos e ver o quanto que isso realmente contribui para a organização não só como ela organiza, mas todo mundo faz parte. Então, quando você estava falando, eu estava pensando em vários experimentos, eu falei, puxa, eu já vivenciei isso e realmente, se fosse diferente, ia ser melhor não só para mim, mas para todo mundo que estava junto comigo. Então, eu agradeço fazer parte desse painel, eu adorei ler os trabalhos de vocês, é realmente muito construtivo. Eu pude absorver coisas totalmente diferentes da minha área, né, de pesquisa e eu fico muito feliz mesmo de fazer parte desse momento. Muito bacana o teu depoimento, Henrielson. Acho bem bacana os diálogos entre as áreas, porque as organizações elas não se compõem de uma área única, né? É um fenômeno compartilhado. Então é muito legal de ouvir o teu depoimento, saber que né, as discussões aqui reverberaram, né, no teu olhar, né, vindo de um outro espectro das organizações. Né? Obrigada. Obrigada pelo depoimento e pela parceria na condução aqui também da sessão, né? Eu acho que a gente chegou no término, né, da nossa... Fechamos, né? Era 6, né? Era, né? Chegamos no término da nossa apresentação aqui. Queria agradecer por vocês permanecerem,
pela disponibilidade em dialogar, pela disponibilidade em ouvir, principalmente, o trabalho dos colegas, porque eu acho que hoje em dia a gente fala, escreve, publica, seja em rede social, seja em artigos, mas às vezes a capacidade de ouvir está um pouco distante ainda, né? E acho que aqui a gente exerce um pouquinho essa capacidade, né? De olhar para o olhar do trabalho do outro com olhos de quem quer de fato escutar, entender, compreender e contribuir. Né? Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês, o envio dos trabalhos. Peço de novo, reforço, né, que respondam ali na sessão, avaliando esse momento aqui do SEMEAD. Deixei aqui no chat o meu e-mail, qualquer coisa que vocês queiram trocar mais, né? Fiquem super à vontade de me acessar. E agradecer e fechar formalmente também aqui esse momento. Tá bom? Certo, gente? Desejo um bom final de sexta-feira, né? Um bom fim de semana, um bom fechamento também aí do SEMEAD. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Nada, Vinícius. gente. prazer Agradeço. estar aqui com todos Foi vocês. ótimo. Foi ótima a moderação, a organização, os participantes, tudo. Obrigada mesmo. Obrigada, Tchau, Patrícia. Obrigada pelo tchau. retorno. Tchau para todo mundo. Um bom descanso, gente. Igualmente. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.